O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas rendem 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosses fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe-se também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes o dinheiro no banco? Ao chegar, eu a retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que não tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido. É o típico evangelho dos talentos. Ouvimos bem a história que Jesus conta para ilustrar uma realidade. E somos convidados por Jesus a pensarmos diante deste homem que sai para ser coroado, que distribui os talentos nas mãos de alguns. Esses talentos significam as moedas, o dinheiro, para que quando ele voltasse pudesse receber em dobro aquilo que havia passado para estes. Todos renderam, com exceção um que teve medo de render, que foi preguiçoso. É até interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo dá um conselho para a comunidade e para alguns: vocês que andam muito ocupados em nada fazer. Esse que recebeu esse talento estava muito ocupado em nada fazer. Não rendia nada e não rendeu nada. Não que Jesus no evangelho de hoje queira enfatizar a sociedade capitalista que deve render e o Deus que é o Deus que recompensa aquele que é ambicioso. Teologia da recompensa ou a teologia da prosperidade. Não. Jesus quer aqui mostrar uma outra dimensão, que é
a de produzir, a de render, mas em relação às capacidades, os dons, verdadeiramente os talentos, estes que devem ser colocados a serviço do reino. O reino, ele é central na vida de Jesus Cristo. Ele veio para anunciar o reino, a boa nova, para propagar esta mensagem, essa notícia, para conseguir aliados. E Jesus precisa de pessoas capazes, ou ao menos pessoas de boa vontade que estejam à disposição para trabalhar, executar a sua vontade, a sua palavra e render. Nós rendemos muito quando exercitamos, quando treinamos, como jogador, como atleta que tem o objetivo de alcançar um objetivo, de chegar, de obter em suas mãos o troféu ou a medalha. Nós somos e devemos ser atletas nesse reino. Produzir, treinar muito para poder produzir na verdade. Deve ser a nossa meta. Depois Deus nos dá. Independentemente do que Ele nos dá, se é pouco ou muito, nós temos que produzir com isto, para o seu reino. Lembramos aquela frase tão bonita de Jesus, mas que Ele fala com um certo pesar no coração. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Sejamos filhos da luz com esperteza, com inteligência. Façamos aumentar aquilo que Deus nos dá. Sejamos verdadeiramente bons administradores dos bens terrenos, até mesmo materiais, que Deus nos dá. Mas não de uma forma individualista e materialista, mas para que assim o reino de Deus, a sociedade, o mundo, seja melhor. Por fim, Jesus termina o Evangelho dizendo a cada um de nós: a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Desta forma, se temos muito, vamos querer ter mais. Mais amor, mais caridade, mais generosidade, mais humildade, mais simplicidade, mais coração, para que Deus possa nos dar mais ainda. E é isto que, na verdade, edificará a nossa casa. Porque também, segundo Zaqueu, aquele que desejava e ansiava ver Jesus, Jesus entrou na casa dele, porque ele foi humilde, foi simples, estava aberto para que Deus pudesse agir na vida dele. Deus quer agir na sua casa, na sua vida. Deixa Deus entrar. E ao mesmo tempo, quando ele entrar, dê este passo tão importante na sua vida, de fazer triplicar, de fazer aumentar os talentos, os dons e as capacidades que Deus te concede. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.